Fala pessoal, beleza? Nosso tema, né, ganhador da enquete dessa semana, né, acabou sendo o Trading Plan, né, ganhou bem, né, bem disparado até, que é, né, nada mais, nada menos do que ter um plano de trading, né? Então, se você não tem um plano de trade, talvez esteja na hora de você começar a rever algumas coisas. Porque sem plano de trade, pessoal, você não consegue ter parâmetros de autoanálise. E no mercado, né, muitos dos fatores serão gerados por você. Tá? O dia de fúria ele é gerado por você, não pelo mercado. Né? Quando você decide, por exemplo, ficar comprando numa queda dessa, né, numa movimentação, né, extremamente direcional, né, descendo num canal estreito, buscando reversões aqui, isso daqui tem muito mais a ver com o seu comportamento do que com o comportamento do mercado. Né? O mercado está te dando uma movimentação linear, você às vezes não consegue enxergar essa movimentação, né? E você está operando contrário a isso. Né? Você não espera, por exemplo, ter alguma mudança de parâmetro para começar a fazer uma operação. Você não espera uma mudança de estrutura para começar a fazer uma movimentação. Né? Então, para que serve, né, o Trading Plan, né, pessoal? Para que serve o Trading Plan? Ele serve, né, para te dar ciência daquilo que está dando certo, né, e daquilo que está dando errado. E ele te dando ciência, né, daquilo que está dando certo, você pode aprimorar, certo? Você vai conseguir aprimorar. Porque isso daqui, né, é algo engessado para que você não saia fora do plano. É um plano de trading, né? E se você observar, se você olhar um pouquinho para toda, né, a sua história, em tudo na sua história praticamente, né, tem um plano, né? Na escola onde você estudou tinha um plano, onde você tinha que terminar tal conteúdo até o final do ano, né? Se você pensar na prática de um esporte, ela tem um plano, ela tem que ter um começo, né, uma forma de começar, né, e uma forma de evolução. Uma empresa, né, ela precisa de um plano de trabalho, né, onde ela consiga, por exemplo, galgar alguns níveis, né, para ela poder ampliar, né, sem que isso, né, gere prejuízos à empresa ou que possa levá-la à falência. Né? Então, o plano de trade, né, pessoal, ele está extremamente ligado, né, a praticamente tudo na sua vida. Né? Seu trabalho ele tem um plano, né, de desenvolvimento, tem um, um plano de crescimento. Você precisa ter um plano, né? Talvez não só um plano de trade, mas também um plano de vida, né? Desenvolver novas capacidades, estudar um novo idioma, né? São várias coisas que você pode estar fazendo aí, às vezes até mesmo para realizar algum tipo de sonho. Mas você não começa porque você também não tem um plano. E se você está operando, né, até hoje, começou, tá 1, 2, 3 anos e nunca fez isso daqui, pessoal, tem alguma coisa errada, sabe? Tem alguma coisa errada. E se você não está tendo excelentes resultados, ou se você não está tendo resultados satisfatórios, ou se você não está, por exemplo, conseguir tirar algum dinheiro do mercado, também tem alguma coisa errada. Talvez você falhou nisso daqui, né, de não começar tendo um plano. Né? Começar de maneira aleatória, de maneira solta, como se o mercado fosse um mero jogo. Né? Um jogo de videogame, você senta, se diverte e depois sai. Não é isso, né? Aqui é um trabalho. Então você precisa de um plano, você precisa de regras, né? Você precisa de metas, tá? Por quê? Porque assim você acaba tendo melhor disciplina. Você sabe o que você tem que fazer, como você tem que fazer e como chegar lá, né? É aquela ideia, né, de para quem está perdido, né, qualquer caminho serve. Então, às vezes a pessoa está operando, não, vou tentar uma reversão só dessa vez aqui, ó, vou comprar aqui essa reversão de 2 barras, né? Conta uma sequência de barras de baixa, e aí eu vou pegar a reversão do dia, né? Essa movimentação vai reverter e eu vou ter lucro, né? Não é isso, né, pessoal? Você não pode fazer experiência no meio do seu trade. Ou você segue com disciplina aquilo que você estudou e que você notou que dá certo, algo fechado, engessado, você não muda, né? Ou as coisas serão mais difíceis, muito mais difíceis, tá? Então, é para isso que serve, né? O plano de trade, tá? É para te orientar, para te dar um norte, né? Daquilo que você precisa fazer
para começar, para continuar e para dar passos maiores, tá? Então, a gente vai bater um papo aqui, né, sobre plano de trade, né, que é o nosso tema de hoje, tá? Então, né, a gente começa, né, por qual ativo irei operar, né? Por que qual ativo irei operar, né, pessoal? Eu comecei operando ações, por exemplo, né? Não comecei no índice nem no dólar, comecei operando ações, comecei em swing trade, depois comecei a fazer day trade em ações, depois que eu fui fazer day trade no índice dólar, tá? Foi uma forma de uma trajetória. Por que começar em swing trade? Porque eu estava aprendendo, né? E em swing trade você fica posicionado, você compra um pouco de ações ali, você fica para o dia seguinte, né? Você pode vender ela 3 dias depois, ou simplesmente se caiu, você pode não vender, né? Que também é uma atitude errada, já começa-se, né, errado, né? O ideal é você estopar e entrar em boas movimentações, que às vezes estão dando muito lucro e você está ali preso numa ação ali que está indo na direção contrária, né? Porque você tentou às vezes comprar com a faca caindo, né? Vai ser fundo aqui essa movimentação, né? Era uma sorte, né? Um tiro no escuro. Isso quando a gente está começando, né? É bem comum a gente fazer, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é qual ativo você irá operar. Por quê? Né? Porque cada ativo também tem uma quantidade de contrato, uma quantidade de valor, né? Não é só isso, né? Além do fato, né, de você se familiarizar. Eu converso com várias pessoas, né? E por conversar com pessoas, algumas pessoas falam, mas o índice ele dá muita violinada. Não é bem que o índice dá muita violinada, né, pessoal? É que, assim, se você comparar o índice com o dólar, você tem que comparar na mesma proporção, né? Você não pode mudar a proporção de avaliação, né? Concordam? Por quê? Porque às vezes a pessoa está ali operando dólar, aí fala, um contrato de dólar, um stop é 10 pontos. Beleza, um stop é 10 pontos, é R$ 100, certo? Mas aí ela quer operar o índice e não quer manter um stop de 500 pontos, que é os mesmos R$ 100. E aí às vezes fala que o índice dá violinada. E não é bem assim. O índice, na verdade, ele não está dando violinadas. É você que às vezes, quando vai operar o outro, sabendo que, né, cada ponto do outro já é maior, você estica já um pouco mais o stop. Se você usar o dólar, né, com um stop de, por exemplo, 3 pontos, seu stop vai ser acionado praticamente o tempo todo, né? Aí 3 pontos eu vou pegar aqui 5 pontos, né? Que aí seria 250 pontos do índice. Se você for operar nessas mesmas proporções, aí eu concordo, né? Você aí pode dizer que tem violinadas e tal. Mas se você não faz na mesma proporção, é um pouco difícil de você desenvolver parâmetros para dizer assim que o índice dá muita violinada. Às vezes você também não chegou, né, a criar familiaridade com o ativo que você está operando. E aí às vezes você vai para o outro e faz isso, né? Coloca um stop de 10, 12 pontos no local correto, mas no índice você não aceitava colocar um stop de 500, 600 pontos, tá? Então, fica para reflexão, né, essa ideia, né, de você pensar, mas pensar, né, na mesma proporção, não pensar em proporções diferentes, né, tá? Mas se familiarizar com o ativo, saber quantos contratos você pode utilizar, né, para você não perder a mão, né, para você não sair do seu eixo, né, de controle ali, tá? Então, conhecer, né, e saber qual ativo você vai operar, tá? Então, passo 2, pessoal, é você, né, definir um operacional. Aqui a gente tem um trade system engessado, né, que é excelente para quem precisa de disciplina, para quem está começando, para quem precisa ter controle, né? Lógico que a pessoa ainda assim vai precisar de alguns parâmetros, né? Não operar esse Barbie Wire aqui, né? O preço já deu uma esticada, poderia consolidar, poderia ir para uma movimentação de alta. Não veio, né? Veio para uma movimentação de baixo, né? A gente reage à movimentação do preço. E como o Trade System é engessado, ele dá gatilhos de compra e venda, ele reage à movimentação do preço. Você só tem que reagir junto, né? Mas claro, você ainda assim precisa ter um pouco da leitura de contexto, né, pessoal? Quanto mais fundamentos você conseguir agregar, por exemplo, eu tracei FIBA aqui e vi que chegou no terceiro alvo da movimentação ali. Bacana, você viu um parâmetro, né? E se você lembrar de algumas coisas que já foram faladas, né, nos vídeos, após terceiros alvos, muitas vezes acontece uma reversão ou uma lateralidade, né? E nisso você vai somando, né, conhecimentos, tá?
dentro do operacional, certo? Então, aqui no operacional, pessoal, o ideal é que você descreva, né, detalhadamente como e quando você vai entrar, certo? Quais setups você vai utilizar, né? Como que você entra? Eu entro eu gosto de operar canais estreitos. Canais estreitos são extremamente lucrativos, eles não tendem a voltar contra você, né? Eles tendem a esticar uma movimentação, eles tendem a dar alvos, né? Eles são inícios de movimentações de tendência, né? Canal estreito pode migrar para um canal amplo, modo rompimento, né? Que é quando você tem aquele gapzão aberto, uma boa barra, né? Como isso aqui, né? Gapzão aberto, tá? Boa movimentação. Eu opero, né, a favor de bons rompimentos, né? Lógico que antes você também precisa entender o contexto, né, de onde começou esse rompimento, né, o que que justifica ele, né? Você vai precisar o tempo todo, né, dos porquês, tá? Tem uma dupla wedge, né? Quem está em frame menor eu consigo ver duas, né? Nos 5 minutos eu só via uma, tá? Você vai precisar do contexto, certo? Ou se eu entrei aqui embaixo ainda, né, por esse gatilho de compra aqui, ó, meu alvo inicial, né, eu preciso estar de olho enquanto o preço chegar, né, nesse topo, certo? Então, você precisa, né, de uma estratégia operacional completa, né? Você precisa entender que se você comprou aqui, a sua premissa é que o preço venha acima de máximas. Por quê? Porque se ele não vier acima de máximas, se ele falhou ali no meio do caminho, né, ele chega próximo, começa a voltar muito, né, a sua premissa foi por água abaixo. E isso vai acontecer, isso acontece no mercado, tá? Essa é uma das razões, né, que eu faço parcial. E dentro do seu operacional, né, claro, se você está começando, você vai ter que estar com um contrato, não dá para fazer parcial. E aí você vai ter que fazer essas saídas estratégicas. E aí, ou você tem duas opções, né? Ou você sai, por exemplo, um fechamento de barras aqui no topo duplo, né? Você vê como é que fecha essa barra, opa, fechou rompendo, beleza. Vou ficar mais um pouco. Trago minha movimentação para o break-even e assisto, né? Ou você vai, às vezes, em alguns momentos, você vai ter que devolver um pouco de lucro, né? Por quê? Para você esticar a movimentação, ou você traz ela para o break-even, ou mantém seu stop onde está, ou você sai, né, numa região que muitas vezes, né, acaba servindo como resistência, né, e às vezes a movimentação reverte, tá? Então, você tem que analisar o fechamento da barra, né? O ideal é que você espere o fechamento da barra. Fechou rompendo, fechou próximo da sua máxima, maior probabilidade de continuidade, tá? Então, você precisa, né, descrever o que vai motivar as suas entradas, né? Que tipo de entrada você faz, entradas de pullback são entradas interessantes, entradas de barras pequenas são entradas interessantes, entradas com espaço até o topo, né, da movimentação se eu estou pensando em comprar, espaço até o fundo de uma movimentação se eu estou pensando em vender, né, para eu não fazer exato, por exemplo, deu um gatilho exatamente em cima, né, do topo duplo, né, e para eu não entrar exatamente ali, né, na cara já, sem ter espaço, né, já que meu stop vai ficar grande e meu espaço vai ficar pequeno, né, então são pontos, né, que você precisa pensar, anotar, descrever, né, tá? Então, aí você pensa, né, em quais pontos importantes, né, você deve observar a partir, né, da metodologia aplicada, certo? Então, dentro do nosso trade system aqui, a gente só tem entradas a favor da tendência. E a tendência, pessoal, quando a gente entra, o ideal é a gente tentar manter essa movimentação. Por quê? Porque muitas vezes, né, você vai conseguir uma entrada, por exemplo, aqui, com um stop aqui, né, e ó, 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, 5 para 1, 6 para 1, né, 7 para 1, 8 para 1, 9 para 1, tá? Risco-retorno de tendência, tá? Isso é o risco-retorno de um trade a favor da tendência. Então, e se você sai, por exemplo, muito rápido, né, se você não controla a sua ansiedade aqui, e aí, né, também o plano de trade vai te auxiliar, porque nisso também a gente vai abordar aqui a ideia do diário de trade, né, para você reconhecer as suas ansiedades, reconhecer o que você tem feito, né, de diferente, que pode e precisa ser mudado, né? Como são trades a favor da tendência, quando você pegar uma tendência, você tem que ter um lucro maior. Então você precisa ir aprendendo a administrar o ganho também, tá? Não ser só corajoso no loss, né? Você tem que ser corajoso no gain, certo? Por quê? Porque é isso daqui que vai te dar, né, dias realmente diferenciados no mercado. Às vezes é deixar no break-even e sair. Por exemplo, quando você tiver um gatilho contrário, né, se você entrou aqui, né, por um gatilho de venda,
O primeiro gatilho de compra que teve foi aqui, ó, tá? Então você sairia dessa movimentação aqui, certo? Aqui já até renovou máximo, né? Já trocou um pouco a estrutura, falhou em renovar a mínima e veio renovar máximos, né? Então, realmente já era um momento para você estar saindo, para você não devolver mais, tá? Mas isso daqui, né, precisa estar, né, na descrição do operacional, que você opera a favor da tendência, que se continua rompendo máximas e mínimas, eu permaneço no trade, tá? Então você precisa, né, dessas descrições aqui, né, na leitura da ideia do operacional, tá? Por quê? Porque é importante você ter um plano, né, pessoal? Sem um plano, né, você simplesmente pode fazer um scalp aqui. E se você analisar, pessoal, por melhor que seja um scalper, né, por melhor que ele seja, ele não vai conseguir pegar a mesma pontuação de quem vendeu aqui e saiu aqui embaixo. Ou saiu a mesma aqui, ó, tá? Depois do primeiro gatilho de compra. Sabe por quê? Porque é muito difícil você gerenciar tantos scalps. Tá? O Al Brooks ele trabalha muito isso. Ele fala que um scalper ele nunca vai ganhar a mesma coisa que um swing trader. Né? Um swing ele fala de operações longas, né? Como essa aqui, por exemplo. Várias barras, né? O Al cita, né, que um scalper ele não consegue gerenciar, né, todas essas entradas e saídas. Né? Fora que ele tem mais custas, né, também por ele abrir e fechar mais operações. Tá? Então, repensem também essa ideia aqui no operacional. Se isso daqui é um trade system de tendência e você viu que uma movimentação é tendência, as médias estão alinhadas, né, você tem a confluência das informações que a gente trabalha lá nas regras de apresentação do trade system, né, por exemplo, a MM20 aqui com esse vermelho vivo, né, ou a MM20 ali com esse vermelho azul, você sabe que tem uma boa abertura das médias, um bom alinhamento das médias. Né. Essa movimentação ela vai ser revertida em algum momento, mas ela vai ter que fazer isso daqui, ó, mudar a estrutura. Tá? Então, estudem isso também. Estude essa ideia de entender essa mudança de estrutura. Para quê? Para que você consiga confiar mais, né, na movimentação. Você não está vendo renovação de máxima alguma, certo? Então, pense nisso, né, na descrição do operacional, de que operações, né, que você vai fazer, né, o que irá motivar suas entradas. Tá? Então, você precisa disso daqui, tá, nas regras do operacional. Tá? Então, aqui você já tem, né, ele engessado. Você precisa ainda assim criar parâmetros de entender, né, que a movimentação do preço é dessa maneira, né, e que ela muda quando as estruturas mudam. Tá? 3, pessoal. Quantos contratos eu irei utilizar? Se você não está tendo ganhos consistentes, não use mais que um contrato. Tá? Por quê? Porque a coisa mais importante que tem aqui, pessoal, é você continuar operando. Sabe? Porque o tempo de tela ele só vai vir com o tempo, né, bem óbvio. Mas se você de repente, né, entra em dia de fúria ali, aí você sai de 1 para 10, isso daí é extremamente maléfico. Se você começa, por exemplo, a fazer preço médio, né, você comprou, por exemplo, aqui, né, com as médias bem flats, né, depois de uma grande lateralidade, sem qualquer motivação, mas você comprou. Né, tinha um gatilhozinho aqui, aqui é barbed wire, né, pessoal, médias flat a gente sabe que a gente não opera, a gente sabe que as primeiras saídas disso daqui às vezes tendem a falhar, né, e aí o preço já tinha dado uma esticada excelente, né? Já eram mais de 1.000 pontos de subida aqui praticamente em linha reta, né? E aí o preço encontrou, né, um descanso. Tinha dado alvos, né, tudo. E aí você comprou aqui, e aí você não estopa essa movimentação aqui, ó, na perda dessa mínima, né, a mais baixa aqui. Tá? Você estava acreditando que ia para mais uma perna de alta aqui, depois dessas duas pernas. Né? Poderia ter uma terceira perna, né? Formaria uma boa wedge. E aí você não sai dessa operação aqui, aí você começa a fazer preço médio aqui. Aí você pega e faz um outro preço médio aqui, e o Trade System te mandando vender. E aí você faz um outro preço médio bem aqui. Né? Provavelmente a conta vai quebrar, né, pessoal? Porque isso aqui foram mais de 1.000 pontos de queda. Tá? Então, não faça preço médio. Né? Saiba quantos contratos você vai utilizar. Né? Saiba estopar no momento certo, né? Porque você tem que entender que se o preço chegou, por exemplo, a gente está aqui, né, um trade system de tendência, né? E eu entrei por qualquer razão aqui no meio dessa tendência aqui. O gatilho de venda está se estendendo, tá vendo? Ele se estendeu praticamente até aqui, né? Tá? Então, o gatilho de venda se estendeu até aqui. Então, a movimentação foi, né, de baixa, beleza, tranquilo, boa movimentação, né? Não há renovações de máximas, né? O preço está descendo da forma mais perfeita possível, né? Dentro de um canal estreito aqui de baixa. Tá? Você não vê grandes movimentações contrárias. E aí, né, você está ali
vendo o preço descer, tá vendo que tá tudo contra você e tá ali fazendo o preço médio. E às vezes você quebra a conta, simplesmente porque você não respeitou isso daqui, ó. Quantos contratos eu irei utilizar? Eu vou utilizar um contrato, eu estou aprendendo. Eu preciso aprender a ganhar também, tá? Então, quantos contratos você vai utilizar? Eu vou usar um contrato, né? Por quê? Porque você está aprendendo. Ah, se você já está operando legal, se você já está fechando positivo, se você já operava com mais contratos, tudo bem, mantenha a mesma mão, né? Mantenha a disciplina e ganhe mais, né? Melhore a ideia de prolongar movimentações, né? Tenha dias mais com valores mais positivos, né? Mas você precisa ter, sim, mesmo você que já está operando há mais tempo, 6, 7, 8 anos, né? Uma galera aí que eu conheço, né? Precisa, né, de um limite de contratos. Né? Quantos contratos eu vou utilizar? Eu vou usar 10 contratos. Então, são 10 contratos que eu vou utilizar. Eu vou usar o tempo todo esses 10 contratos? Não, às vezes eu quero fazer uma entrada que não está tão clara, eu posso reduzir para 3, para 4, para 5, né? Isso varia, né, pessoal? Você não tem essa obrigação de entrar o tempo todo com a mesma mão. Por exemplo, em lateralidades eu opero mais leve, eu entro com 5 contratos, né? Por quê? Porque eu sei que se eu for estopar, vou estopar menor, né? Eu não quero tomar um stop com 25 contratos. Eu não quero tomar um stop com 50 contratos. Numa lateralidade. Por quê? Porque numa lateralidade eu tenho que entrar baixo e tenho que sair alto, né? Sair no meio da movimentação. Então eu não vou buscar grandes pontuações. Para que eu vou me expor alto para buscar, né, poucos pontos? Né? Vou buscar 150, 200 pontos, né, o retorno na lateralidade. Tá? Então são formas de pensar, né? Então quantos contratos eu vou utilizar? Mas se você está começando, pessoal, é um contrato. Você precisa se manter vivo dia após dia, aprender a ganhar pequeno, aprender a ganhar um pouco, tá? Para poder, né, aos poucos, né, ir melhorando isso daí, tá bom? Então, vamos aqui a parte 4, né? Meta de ganho por operação e meta de ganho por dia, tá? Meta de ganho por operação. Metas, pessoal, para quem está começando, é algo excelente, né? Porque isso daqui faz parte do plano de trade, né? Digamos que a sua meta, por exemplo, por operação, seja 250 pontos. E aí você usa também, né, 250 pontos de stop, às vezes consegue um menor, dependendo do time frame, dependendo às vezes da própria entrada dos 5 minutos, deixa alguns stopzinhos menores, uma narrow bar ali, uma barrinha pequena e a seguinte expande, né, tá? Então, meta de ganho por operação, 250 pontos, né, digamos, 150 pontos, você está muito ansioso ainda, está bem começando mesmo. Só que você tem que assistir como que o preço chega a essa movimentação. Tá? Você até pode deixar ali o botãozinho ali para zerar a operação na hora que chegar, ou quando estiver voltando, né? Mas deixe a sua operação com espaço um pouco maior daquilo que você pretende de meta de ganho. E se você achar que essa movimentação está enfraquecendo, você pega e zera ali. Mas você precisa de razões técnicas para isso. E digamos que você entrou aqui, ó, né? E aí você tinha aqui 250 pontos de gain no topo dessa movimentação. Você assiste o preço chegar até essa movimentação para você tomar essa decisão. Você pode deixar com 300 pontos, com 500 pontos, né? E você pode zerar, né, ali na hora que você achar necessário, tá? Mas ter uma meta por operação é algo interessante para quem está começando, tá? Mesmo deixando essa meta um pouco mais distante, né? Não para pegar ali já direto de imediato, né? Sem assistir a movimentação. Porque você precisa criar também, pessoal, esse feeling, né? Esse sentimento daquilo que o mercado está fazendo. Por exemplo, aqui nessa barra, né? Aqui é um topo duplo, certo? A gente tem um claro topo duplo, né? Mas ele passa por esse topo duplo como se não fosse nada, né? E aqui você já tinha tido uma acumulação de muitas barras, né? E modo acumulação normalmente é modo rompimento. Eu tinha tido uma wedge, né? Eu podia ter duas pernas de alta aqui, né? Então, mesmo que o preço voltasse para fazer um pullback, eu ainda poderia esperar uma segunda perna, né? Porque é isso que o AL preconiza, né? Pós o wedge, né? Esperem duas pernas, tá? E nisso você vai, né, formulando com conhecimento, né? Claro, metas de ganho melhores, né? Que às vezes você pode esticar. A minha meta de ganho era 200 pontos por operação, beleza, né? Mas às vezes o trade vai te dar 500 pontos. Você abraça ele, né? Você tem que ir treinando para isso. Isso não vai começar, né, do dia para a noite. Tá? Nós não somos máquinas. Isso daqui é devagar, gradual, tá? No começo até ganhar é difícil, tá, pessoal? Até ganhar, né? Até manter o lucro é difícil, tá? E aí isso daqui tem que ser trabalhado e ser melhorado, tá? E na verdade é uma melhora contínua, né? Uma melhora minha, uma melhora sua, né?
tentar esticar a movimentação até o alvo ali, né? Às vezes a gente já está vendo um lucro excelente ali, já dá para fechar o dia. Falei, meu Deus, hoje foi o que foi, né? Vamos encerrar esse negócio aqui já, porque já está bom, né? Talvez, né, você precise pensar de maneira um pouco mais técnica, né? Sempre, né? Tá? Para poder, né, levar essas movimentações a níveis melhores, beleza? Então, meta de ganho por operação, meta de ganho por dia. Para quem está começando, pessoal, às vezes eu converso com algumas pessoas. Ganhar 250 pontos por dia já é aprender a ganhar, sabe? Não é uma meta difícil dentro da movimentação do índice, se você estiver do lado certo. Você sabe disso, né? Você já viu que você já vislumbrou aquilo que o mercado pode te dar, né? 250 pontos todo dia, né? Um mês, 2 meses, né? Ficou fácil esses 250 pontos. Ganhou 250 pontos? Beleza, eu vou usar esses 250 pontos para jogo para eu ir para 500 pontos, né? Você já ganhou, você já sabe ganhar, você já se acostumou, você já aprendeu alguns parâmetros, você já sabe que algumas movimentações vão te dar essa pontuação, né? E aí você começa a usar, por exemplo, a gordura desse dia, né, para ir para 500 pontos. Você já nem está mais tanto se colocando em risco, né? Você já está ali aproveitando um pouco aquilo que você já aprendeu a fazer, né? Aí isso aqui já é uma fase bem bacana, tá? Então, meta de ganho por operação, meta de ganho por dia, né, a 250 pontos. Depois aumento para 500 pontos. Depois eu começo a usar esses 500 pontos como gordura para ir além disso, tá? Por quê? Porque você, aos poucos, você vai se acostumando a fazer algumas coisas corretas todos os dias, né? Isso leva um tempinho, né? Essa ideia de criar hábito, ela varia, né? Tem algumas pessoas que falam 21 dias e outras falam mais de 60, né? Tá? Mas você precisa manter isso por um tempo, mais de 60 dias, né? Já dá um trabalho legal, tá? Beleza? Então você precisa de meta de ganho por operação, né? E meta de ganho por dia, né? Para você aprender a ganhar. Para você também não se perder, né, pessoal? Por exemplo, minha meta de ganho é 500 pontos por dia. Aí a pessoa bate a meta e depois ela pega e começa a operar essa lateralidade aqui. Aí não dá, né? Não dá porque você está fora do operacional. Então, respeite suas regras, né? Disciplina, tá? 5. Perda máxima por operação dia. Da mesma forma que você precisa ter a de ganho, você precisa ter a de perda, né? Eu não sou favorável a deixar, por exemplo, uma meta de perda, né, por operação maior do que aquela que você ganha. Menos do que 1 para 1, jamais. Tá? Menos do que 1 para 1 não dá. Por quê? Porque a matemática está contra você e você vai morrer na praia. Né? Você não vai aprender, né, o suficiente, né, se você tem operado assim, você coloca um stop de 300 pontos, o seu alvo é sempre 100. Se a gente está falando de tendência, você está atuando no mercado errado, né? Talvez para um scalper ali, e ainda assim a relação matemática é negativa, né? Porque toda vez que você perde uma, você perde três. Você dá 3 passos para trás, e aí você precisa acertar 4 para você voltar para 1, né? Para voltar para 100. Então, perda máxima por operação, perda máxima por dia, né? Não deve ser menor, né? Maior daquilo que você está buscando como meta, né? Então, se a sua meta é 250 pontos dia, a sua perda máxima é 250 pontos dia, né? É isso. Porque se você perde 2 vezes e precisa ganhar uma, você está com uma matemática negativa. Né? E matemática negativa abala o psicológico. Tá? Então, atenção a isso daqui. Né? Perda máxima por operação. Né? Então, se eu busco, por exemplo, 250 pontos por operação, né, minha meta por operação, eu tenho que bancar no máximo 250 pontos de meta de stop. Beleza? Se a minha meta diária é 500 pontos, a minha perda máxima diária são os mesmos 500 pontos. Beleza, pessoal? Então, não faça matemática negativa. Né? Não comece as coisas com matemática negativa. Tá? Número máximo de operações por dia. Quem já fez muitas operações por dia aqui deve entender isso daqui, porque tem que ter isso daqui, né, pessoal? Primeiro porque o mercado não dá trade o dia inteiro. Né? Isso é bem óbvio. Né? O mercado não fica ali te tacando trade o dia inteiro. Né? Às vezes ele passa por hora ali numa movimentação. Né? Numa lateralidade estreita, né, não tem muito o que fazer, ele chega numa região, ao invés dele já sair dessa região de uma vez, ele pega e vai, né, fazendo uma movimentação um pouco diferente, né, sem te dar muito espaço, né, até você ir construindo conhecimento, né, de que as coisas estão mudando, né, para você poder operar e pegar alguns pedaços ali, né. Então, você precisa ter controle, né. Eu sou favorável, pessoal, no máximo ali 5 operações dia, tá?
5 operações dia. Por quê? Porque assim você estica a sua operação, né? Você tenta prolongar as que você conseguir pegar, né? Tirar um bom ganho, né? Tá? Mesmo que seja de uma operação, às vezes só no dia, mas tirar um bom ganho. Excesso de operações, você vai querer inventar trade, você vai querer operar lateralidades assim, né? Você vai querer achar justificativa para operar sobreposição de barras, né? Você pode entrar num loop de raiva ali, né? Querendo descontar no mercado. Então, se você já tem um limite de operações, isso aqui já reduz, né? Você não vai fazer 70, 100 operações em um dia. Fora as taxas, né, pessoal? É muito difícil você conseguir fazer, de você encontrar, por exemplo, 20 operações num dia e todas elas serem lucrativas. É muito difícil, sabe? Toda operação você se expõe a risco, então você tem que escolher as melhores. Você não pode estar entrando o dia inteiro no mercado, né? Apesar do Al nos dizer que a gente tem aquela ideia, né, de modo sempre comprado, sempre vendido, né, que a gente entra, né, numa operação sempre o mercado está em algum tipo de ciclo, às vezes ele está numa lateralidade. E nessa lateralidade, se você não entendeu bem, né, como ele fala, se você não está entendendo a movimentação do mercado, aceite que ele possa estar numa lateralidade, tá? Então, cuidado com isso daqui. Eu acredito que de 3 a 5 operações é mais do que o suficiente. Você não se expõe demais, né, ao risco. Você aprende a esperar mais, você tem que treinar um pouco mais paciência, né, para esperar movimentações dentro da regra do seu operacional, né, e nunca fora. Você não faz experimentos, porque você não tem operações para estar gastando, né, você não fica tentando comprar, tentando adivinhar uma reversão. Tá? Então, cuidado com isso daqui. Né? Número máximo de operações. Horário das operações. Né? Para algumas pessoas, pessoal, é melhor começar um pouco depois das 9h30. Para quê? Para ver já um pouco do range do dia, para ver já algumas movimentações, para que o mercado já tenha dado alguns passos. Tá? Eu gosto da leitura da abertura, mas é porque eu estudo isso daqui faz muito tempo. Né? Eu gosto desse estudo da abertura, gosto de estudar, por exemplo, o tipo de fechamento para tentar criar ideias do que vai acontecer no dia seguinte. Né? E se o preço fizer algo parecido com aquilo que eu estou pensando, eu vou operar, né? Porque aí ele está fazendo algo dentro daquilo que eu estava projetando. Né? Então a gente faz algumas projeções mentais ali, né, para a ideia de abertura. Né? Mas isso daqui não é simples, isso daqui não vem do dia para a noite. Né? Você precisa estar anotado no diário de trade. Tem algumas coisas que eu não faço. Né? Por exemplo, eu falei para vocês em alguns vídeos que eu não gosto de barra careca. Às vezes você fica posicionado no fechamento de uma barrinha assim, ó, particularmente se você voltar no índice lá, né, e observar uma barra de alta que fecha assim, ó, você, por exemplo, dormir posicionado para o dia seguinte, né, já quebrei a cara várias vezes, né, por conta disso daqui, está anotado. Então eu anotei no diário de trade algo que eu não devo fazer. Fechou com barra careca, encerra a negociação ali, e tchau, obrigado. Dia seguinte eu vejo o que isso daqui vai dar. Não fico, né, numa barra do diário desse tipo aqui. Por quê? Porque aqui teve vácuo, né, não teve a presença dos vendidos, os vendidos estavam esperando alguma coisa, às vezes no dia seguinte abre descendo, abre num gap de baixo e abre descendo forte. Então, você já abre o dia com prejuízo, né, e acaba não sendo algo muito interessante, tá? Então, horário das operações. Vocês sabem, né, vocês já visualizaram que quando chega por volta de 11h30, meio-dia, o mercado vai morrendo ali, vai perdendo fôlego, na grande maioria das vezes. Não é uma regra, né? O mercado não tem regras absolutas, né? Mas ele tem voltado a ter uma boa volatilidade por volta das 14h30, né? Então, por volta ali das 14h30, né? Vai ficar bem feio isso aqui, né, pessoal? Por volta das 14h30, o mercado tem voltado a apresentar boas movimentações. Então não adianta também a gente ficar buscando trade, né, nesses horários aqui. Ó. Isso aqui foi de 11h45 até 1h da tarde. Né? Depois começou uma movimentação muito boa. Né? E nesse horário que eu já falei para vocês, né, que é 14h30, já não teve mais quase nada. Como eu falei, né, o mercado não tem regras absolutas. Tá? Então, essa ideia de horário das operações também é interessante, porque você pega um horário com uma boa volatilidade, os sinais acabam sendo mais claros, né? As barras são mais claras, tá? Quando eu tenho maior volatilidade, né? E acaba sendo interessante. Não horário de notícia, né, pessoal? É diferente, tá? Então, pensem também no horário de operações, né? Das 9h30 às 12h, das 14h30 até as 16 horas, né? 16h30, para não ficar também, né, o dia inteiro procurando operações e sair do número máximo delas, né? Tá? 8.
né, que é agora evolução no plano, né, pessoal? E aí aqui você tem que pensar algumas coisas, né? O que eu preciso evoluir, né, para me tornar um trader profissional, para me tornar um trader consistente, né? E aí nesse espaço, né, aqui você pode descrever algumas ações, né, que você precisa melhorar, né? Você precisa de alguns passos que você precisa dar, né, em prol, né, de conseguir, né, claro, ter uma evolução no tempo, tá? Então, ter mais disciplina, né, seguir o plano, né, que você está escrevendo agora, respeitar o gerenciamento de risco, né, não antecipar entradas, não entrar atrasado, né, controle emocional, né, são pontos que você vai colocar aqui nessa parte aqui da evolução do plano, tá? Então você precisa, né, ver aquilo que você precisa melhorar, né? Isso daqui é particular, cada trade está numa fase, né? Ver aquilo que você precisa melhorar, ser honesto com você mesmo, né? Buscar aqui saídas, né? Pensamentos assertivos para cada, né, pensamento errado que você tenha, né? Para cada comportamento inadequado que você tem dentro do mercado, né? E corrigi-lo. Né? E você pode voltar para aquele vídeo lá de autodisciplina, né? Que aí acaba auxiliando aqui. Aqui já é uma fase, né, já mais evoluída, né, pessoal? Tá? Aqui a gente já está pensando no próximo nível, né? Qual que é o próximo passo, né, que eu vou dar para eu evoluir? Né? Você não vai começar com o contrato e vai morrer com o contrato. Você tem que entrar sabendo disso. Né? Aqui está o plano de trading, tá? E aí, né, quando você pensa em níveis, né, você precisa achar aquilo que está dificultando por hora você ganhar mais dinheiro, tá? Como eu falei, às vezes você entra aqui e sai num scalp de 150 pontos, e o mercado te dá 1000, e você saiu com 150 pontos. Né? Então, algo que você poderia melhorar é buscar alvos mais longos, já que a gente está falando de um trade system de tendência. Né? Tentar controlar a ansiedade até você ver uma falha real da movimentação. Se você observou essa movimentação aqui contrária, ela subiu em linha reta. Não tem grandes pivôs aqui, né? Não tem grandes pontos de inflexão durante essa movimentação. E se você voltar vários dias para trás, né, você vai observar que geralmente esse tipo de movimentação é a que acaba tendo uma boa volta em V, né? Que é quando ele vem de uma vez e volta de uma vez, tá? Sem grandes pontos de inflexão. E aí você vai somando conhecimento, tentando esticar, né, movimentações, tá? Deixando seus alvos mais longos. Né? Primeiro, você aprendeu a deixar alvos mais longos, a deixar o lucro correr, né? Você está ali indo para os próximos níveis, né? Aí você vai, né, buscar o que mais você pode estar melhorando, além de buscar alvos mais longos. Né? O que eu estou fazendo? Estou hesitando demais nas entradas? Eu estou entrando atrasado? Né? Para você ir para o próximo nível, você já está ganhando algum dinheiro, você já sabe o que você está fazendo, mas você sabe que você tem algumas coisas para melhorar. Né? Tá? E aí, pessoal, aqui tem critérios, fase 10, tá? Critérios para que você possa passar de nível, tá? Eu, particularmente, acredito aqui que para você passar de nível, né, você precisa ali de 4 meses, né? 4 meses ali, né? Positivo, seguindo o seu operacional à risca, você já está disciplinado, né? Você já segue o seu gerenciamento de risco, ou seja, se você está 4 meses positivo é porque você está seguindo, né, o seu gerenciamento de risco, você está seguindo o seu operacional, né, você sabe com quantos contratos você está operando, por quê? Porque você não está pesando a mão, você não está perdendo para o seu psicológico no meio da operação, você não está encerrando a operação do nada, né? Você tem respeitado meta de ganho, você tem respeitado meta de perda, né? Você tem respeitado o número máximo de operações, tá? Você já está disciplinado. Você já entrou num looping que agora, né, ele pode ter continuidade para ser mais positivo, né? E aí, né, quando você chega nesses critérios, né, que são critérios para você passar de nível, né, você está ali 4 meses trabalhando, aí você vai finalmente, né, aumentar o número de contratos. Você vai passar de 1 para 2, não é de 1 para 5, nem de 1 para 10, porque senão seu psicológico vai por água abaixo no primeiro stop. Você está acostumado a perder com um contrato, 200, 40 reais, né, 250 pontos, 50 reais, 500 pontos, 100 reais. 500 pontos com 10 contratos, pessoal, né, já são 1000. Então a coisa fica bem diferente. Né? Você não pode, né, dar passos maior que a sua perna. Tá?
Então não faça isso, não faça essa mudança brusca e radical, né? Porque senão o seu psicológico não vai aguentar. Primeiro que você vai mexer o stop. E isso que eu estou falando para vocês são coisas que eu já fiz, tá? Não estou falando por falar. São erros que eu já cometi, né? De você pegar e sair de 1 para 10, de sair, por exemplo, de 10 para 20, né? De sair de 20 para 50, né? Então já fiz esses passos, tá? Dá certo por um tempo? Dá. Até que você, por exemplo, começa a duvidar ali da movimentação, que você deixe de deixar o stop no local correto, você não aceite o risco, né? Aí as coisas começam a se complicar, tá? Então, se dê um tempo sendo positivo, se dê um tempo fechando meses positivos, se dê um tempo, né, seguindo o plano, seguindo o operacional à risca, seguindo, né, respeitando muito bem o seu gerenciamento de risco, né, que nada mais é do que respeitar tudo isso daqui, tá? Então, são critérios, né, para você passar de nível. E quando você passar de nível, meu caro, aí a cada 3 meses, 4 meses, você vai melhorando o número de contratos. Até você chegar na fase real, né, que você aí vai estar tirando um bom lucro do mercado, você vai estar vivendo do mercado, você vai fechar mês positivo, semana positivo, dia positivo, né, e aí as coisas começam a mudar. Mas para tudo isso daqui, né, você precisa, né, ter um plano de desenvolvimento, né, seu, tá, para você conseguir chegar, né, nesses ideais aqui, tá? E além disso, né, pessoal, outro ponto, né, que eu queria aproveitar, né, já que o plano de trade, né, ele meio que para mim ele casa com a ideia, né, de diário de trade, tá? Por quê? Porque se você faz diário de trade, né, você tem lá suas 5 operações por dia, né? Digamos que você está ali muito ansioso ainda, está fazendo 10. Você descrever todas as suas operações, né? O que você fez, tá? Para realizar essa entrada, você entrou corretamente? Você entrou, por exemplo, nos primeiros gatilhos? Você entrou, manteve o stop no local correto? Né? Como que você se comportou? Você mexeu o stop? Né? Você tirou seu stop do lugar? E aí, o mercado voltou e destopou? Que sensação que isso deu? Né? O que você sentiu? Como que você se comportou depois que você tomou um stop? Você entrou logo em seguida na operação? Ou você voltou a estudar, voltou a rever aquilo que você já fez ali de errado no mercado, tentou entender o que o mercado estava fazendo para depois pensar em se posicionar, né? O que você sentiu exatamente naquele momento, né? Tá? E aí pensar, né, também em como melhorar, né? Você vai identificar sentimentos, você vai identificar como melhorar. Lembra da aula de autodisciplina, né? Você vai começar a ter, a colocar aqui pensamentos assertivos contra, né, os sentimentos que você teve. O mercado não é um espaço para ter emoção, né, pessoal? Não é espaço para ter adrenalina, não é espaço para ter nada disso, né? Você vai buscar pensamentos assertivos para melhorar o seu comportamento. Se o seu comportamento foi errado, né? E se você entrou atrasado, se você pesou a mão, se você fez qualquer coisa desse tipo, volta de novo para pensamentos assertivos para você evitar de fazer. Então, um diário de trade, né, um diário de autoconhecimento seu no mercado, tá? São alguns passos, né, isso daqui, que não vem, né, do dia para a noite, tá? Você tem que entender que isso daqui não vem do dia para a noite, por mais que você tenha visto essa aula aqui agora. Segunda-feira você não vai começar, né, já, né, pondo tudo isso daqui em prática. Infelizmente, né, não somos máquinas e não dá, né, para realizar isso tudo de uma vez, né? Você precisa de disciplina, você precisa seguir alguns passos, né? Você precisa anotar, né? Se conhecer. Por quê? Porque, meu caro, você clica, né? A responsabilidade do trade ali é sua. Quantos backtests você fez, né? Quantos dias de backtest para trás você realizou, né? Para estar já, por exemplo, querendo aumentar a mão, querendo operar com mais contratos, né? Quanto tempo você vem, né, fechando positivo, né? Então essas coisas aqui, né, acabam te auxiliando nesse outro plano aqui, né? Você se autoconhecer, você ter pensamentos assertivos para pensamentos inadequados, né? Pensamentos sabotadores, né? Para que você consiga, né, evoluir e vir, né, a mudar de nível, né, cada vez mais rápido, né? Quanto mais disciplinado você for, né, pessoal, mais rápido, né, acaba sendo a tua evolução, beleza? Então, se gostou, né, do vídeo, curta, compartilha. O que tem sido aí a sua maior dificuldade aí
do mercado, tá? Então, bom final de semana, né? Repensem isso daqui, estudem, montem, né, seu plano de trade, leia todos os dias pela manhã, né? Para quê? Para que você comece a internalizar algumas coisas que você precisa fazer, né, algumas coisas que você precisa evoluir, que você possa melhorar, tá? Agora você já sabe para que serve, né, e já sabe como montar. Agora é com você, né? Beleza, pessoal? Então, valeu, né? Bom final de semana e bons trades amanhã. Um abraço, até mais.